Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje trazemos aqui questões da banca La Salle, tá? De raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Taquara. O concurso já está chegando aí no próximo final de semana e acredito que você já deve estar bem preparado para essa prova. Aproveita, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou estar trazendo dicas aí essenciais para a tua prova. Então, fica até o final do vídeo, tá, pessoal? Nossa primeira questão aqui, nós temos uma questãozinha de raciocínio lógico e mais voltado à parte de porcentagem, tá? As questões da banca La Salle são questões de raciocínio lógico matemático. Então, dentre elas, tu vai ter questões de porcentagem, vai ter questões ali de progressão aritmética, progressão geométrica. Não vai ser literalmente só raciocínio lógico, tá, pessoal? Então não precisa se assustar. Mas interessante que as questões mais difíceis vai ser aquelas mais ligadas ali com proposições e também tabela verdade, tá? Então fique atento, vocês têm que saber aí esses conteúdos também. Se você acerta as questões mais difíceis, as mais fáceis vai ser bem tranquilas e aí tu vai pontuar bem no raciocínio lógico. Então, chega de conversa e vamos para a questão. Marcos possui um determinado número de provas para corrigir. Ele corrigirá as provas em 3 dias, sendo que no primeiro dia corrigirá 50% do total das provas, no segundo dia corrigirá 75% das provas que restam, e no terceiro dia finalizará corrigindo as últimas 6 provas, finalizando o trabalho. Logo, é correto afirmar que o número total de provas de Marcos possui para corrigir é igual a... E aqui eu fiz uma tabelinha, tá, pessoal? E eu recomendo vocês fazerem ali na hora da prova, já é uma das dicas aí para vocês. Conforme vai lendo a questão, já vai anotando as partes principais ali, faz um resuminho para te organizar a tua resposta, tá? Ali na questão falava então que no primeiro dia... Então, ali na questão falava o seguinte, no primeiro dia ele corrigiu a metade das provas, tá? 50%. No segundo dia, ele corrigiu 75% do resto. 75% do que? 75% da metade que faltava. E no dia 6, ele corrigiu as 6 provas finais, as 6 provas que faltavam, tá? Então, a gente faz o seguinte raciocínio. No segundo e no terceiro dia, a soma dos dois, vocês concordam que era a metade, 50%, tá? No terceiro dia, essas 6 provas representavam ali 25% da soma do segundo e do terceiro dia, tá? Então, se vocês sabem que 25% é 1/4 de 100%, então é bem simples, a gente multiplica 6 por 4, tá? Nós chegamos a 24. E aí nós temos o percentual total de provas que foram corrigidas no segundo e no terceiro dia. E o segundo e o terceiro dia representam a metade das provas. Logo, consequentemente, a gente multiplicando por 2, nós vamos ter o 100% das provas, chegando aí ao número 48, tá, pessoal? Gabarito da nossa questão, letra D. Pessoal, essa é uma questãozinha aí, de certa forma, simples, tá? Para quem tem conhecimento aí de porcentagem, para quem pensa um pouquinho. Então, fica atento aí para não errar. O que acontece? Às vezes a gente lê ali 50%, 75%, e é interessante frisar o seguinte, é 50% do quê? 50% do total, que nem ali o segundo dia, ele corrigiu 75% do restante, tá? Tem que cuidar para não errar no cálculo. Tem que cuidar esses detalhezinhos aí para não errar no cálculo, tá, pessoal? A próxima questão aí são de conectivos, tá? Eu já marquei aqui se e então, tá? Que são os conectivos aqui dessas proposições. Em uma escola, há apenas 3 turmas diferentes de sexto ano,
6M, 6T, 6N. Deve ser 6 manhã, sexto ano tarde e sexto ano noite. Amanda, Bruna e Camila estudam no sexto ano dessa escola, porém em turmas diferentes. Sabe-se que a proposição se Amanda não estuda na turma 6T, então Camila não estuda na turma 6M é falsa. Logo, é correto afirmar que... Bom, eu já trouxe aqui o gabarito da questão, é a letra A. Bruna estuda na turma 6T. Mas aí, como é que a gente vai chegar nessa resposta, tá? Se tu já está familiarizado aí com proposições, tu vai logo responder aí, vai dar uma analisada e vai responder. Mas eu trouxe aqui o conceito, eu trouxe algumas informações aí para ajudar aqueles candidatos que não estão bem por dentro aí do estudo raciocínio lógico, tá? Aqui, o que acontece? A questão está dizendo que a proposição ela é falsa. Então, para nós encontrarmos a proposição verdadeira ali, nós teríamos que negar essa proposição, tá? E tem ali uma regrinha para te negar uma proposição de se e então, tu tem que manter a primeira parte tu mantém ela igual, tá? E a segunda parte da proposição tu vai negar. E aí, consequentemente, nessa questão, tu vai ter uma proposição verdadeira e vai conseguir chegar na tua resposta, tá? Então, a questão dizia assim, a proposição dizia o seguinte, se Amanda não estuda na turma 6T, e essa é a primeira parte da proposição, nós vamos manter ela igual, vamos tirar o C, tá? Vamos tirar o conectivo C. Amanda não estuda na turma 6T. E a segunda parte, então Camila não estuda na turma 6M, nós vamos negar ela, tá? Para nós negarmos ela, nós temos que mudar ali o sentido, temos que tirar o não, tá? Então, Camila não estuda na turma 6M, negando ela, Camila estuda na turma 6M. Ficou assim, Amanda não estuda na turma 6M, Camila estuda na turma 6M. E aí nós vamos analisar um pouquinho mais, tá? A questão trouxe ali a informação que elas estudam em turmas diferentes, tá? Nós já temos a certeza que a Camila estuda na turma 6M. Se a Amanda não estuda na turma 6T, ela não pode estudar na 6M, então ela estuda na 6M. Então, nós já temos a turma da Camila, que é a 6M, temos a turma da Amanda, que é a 6N, e sobrou a turma 6T, lá para a Bruna. Então, a resposta da nossa questão é a letra A. Bruna estuda na turma 6T. A letra B diz o seguinte, Camila estuda na turma 6N? Não. Amanda estuda na turma 6T? Não. Amanda estuda na turma 6M? Não. Bruna estuda na turma 6M? Não. Resposta da nossa questão é a letra A. Eu trouxe aqui um quadrinho para vocês darem uma estudada, uma analisada, tá? Se tu não tem familiaridade, procura vídeos aí no YouTube sobre conectivos aí de proposições, para te entender, ficar por dentro. E se cair uma questãozinha dessa na tua prova, que é bem provável que vá cair pelo menos um, se tu tiver uma pequena noção, às vezes cai os conectivos mais fáceis ali, tá? Tu consegue responder, tá? Aqui tem os conectivos, tu dá uma olhadinha aqui no nome do conectivo, no símbolo, tá? Até mesmo se a banca traz esses conectivos, tu ter conhecimento, tá? E nessa tabela aqui de baixo, eu tenho aqui a parte da negação da proposição, tá? Às vezes a banca pode simplesmente perguntar qual é a forma negativa da proposição. Na primeira linha ali nós temos o conectivo E, tá? E nós temos um exemplo, canto e danço. Para fazer a negação do E e do conectivo OU é bem simples, tá? Quando aparece o conectivo E e você quer negar ele, você coloca não e troca o E pelo OU. E da mesma forma o contrário, tá? Quando a proposição ela traz o conectivo OU e você quer negar ela, você coloca um não e adiciona o conectivo E, tá? Aqui no exemplo nós temos o seguinte, canto e danço, a negação fica não canto ou não danço. Chove ou neva, a negação vai ficar não chove e não neva.
Fosse assim, por exemplo, não canto e danço, tá? Não canto e danço, a negação seria assim, canto e não danço, tá? Tu tem que mudar ali, quando ela tá afirmando, tu tem que negar, e quando ela tá negando, tu tem que afirmar, tá? E tem que trocar ali o conectivo, perfeito, pessoal? Por exemplo, se fosse assim, não chove e neva, não chove e neva, você faria não chove e neva, a negação seria chove ou não neva. Essa seria a negação, tá, pessoal? E tem ali os outros conectivos, tá? E tem a fórmula ali para fazer a negação. Perfeito, pessoal? Dá uma estudadinha aí, se tu tem um tempinho. Entra no YouTube aí, pesquisa sobre questões de raciocínio lógico de proposições e procura ter pelo menos uma ideia básica aí, para se cair uma questãozinha na tua prova, tu fazer esse ponto, beleza? Questão número 3, considere a progressão aritmética finita, 94, 91. E aí nós temos outros termos, e o último termo é 25. Quantos termos possuem essa progressão, tá, pessoal? Tu tem que ter uma ideia também aqui da progressão aritmética, principalmente se tu conseguir memorizar as fórmulas aí de algumas formas principais da matemática, tá? Para te chegar lá na prova e conseguir acertar. Aqui nós temos a fórmula do termo geral da progressão aritmética, tá? E através dela a gente consegue chegar aí na quantidade de termos dessa progressão, tá? Primeiro a gente tem que encontrar a razão dessa progressão e simplesmente a gente pode pegar o segundo termo e diminuir pelo primeiro. Nós vamos chegar à razão de menos 3 e aí nós vamos substituir lá na fórmula, tá? Nós vamos colocar, então, o último termo antes da igualdade. Vamos colocar o primeiro termo, que é o 94, e vamos só substituirmos, tá? Quando nós resolvermos essa fórmula, nós vamos chegar ali na resposta do N, que é a quantidade de termos, tá? Chegamos ali à resposta de número 24, que é o gabarito da nossa questão. Esse termo geral, ele também serve para encontrar termos distintos, tá? Se a banca pergunta ali, qual que é o terceiro termo, tá? Tu tem que substituir ali na forma e encontrar o termo. Essa forma também auxilia para encontrar os termos aí de uma progressão aritmética. Também dá uma olhadinha aí na internet sobre progressão aritmética, como encontrar termos da progressão. Soma de termos também é bem interessante, tem uma outra fórmula aí, vai te ajudar a resolver as questões se aparecer aí na tua prova, certo, pessoal? Estamos chegando ao final do vídeo, se você ficou até aqui, eu vou trazer algumas dicas importantes, tá, pessoal? Eu trouxe aqui, talvez, para algumas questões que são um pouquinho chatinhas de resolver, mas não se apavorem, tá? Normalmente tem algumas questões mais fáceis e outras questões mais difíceis, tá? Não adianta se apavorar. Mas se tu estudou e tu bate aí o olho numa questão que tu não sabe, te acalma, tá? Procura resolver da melhor forma possível, procura resolver por interpretação, tá? Não adianta sair chutando de qualquer jeito. Tenta buscar alguma coisa que vem na tua memória aí e tu vai conseguir chegar na resposta da questão, tá, pessoal? Uma outra dica importante que eu quero deixar para ti, além de estudar ali essa parte das proposições, também tem a parte da tabela verdade, tá? Dá uma estudadinha nesse conteúdo, tabela verdade. A banca às vezes coloca aí uma ou duas questões sobre tabela verdade, tá? Como construir a tabela verdade. Vê aí como é que faz, dá uma estudadinha. Se cair aí na tua prova, tu vai acertar essa questão, tá, pessoal? Salvo engano, esses editais aí da Banca La Salle traz pontos mínimos, pontuação mínima aí por disciplina, tá? Então dá uma olhadinha lá se é realmente isso, se pede pontuação mínima. Então tu tem que pontuar 50% em cada disciplina, né? Nós vamos ter aí 4 disciplinas. Nós vamos ter aí português, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos, né? Além de tu tirar 50% em tudo. Pessoal, já tenho outros vídeos aí no meu canal, questões de português, questões de legislação, dá uma revisada nesse vídeo. Pega os assuntos ali do teu edital, procura outros vídeos aí na internet para complementar.
pega os teus resumos, pega as tuas anotações, aí faz uma revisão geral, aí chega lá na prova com garra aí, consciente que tu vai fazer bastante pontos aí, para te dar um ânimo aí, te dar um up. Chega confiante aí que tu vai acertar muitas questões, tá, pessoal? Claro que isso vale para quem realmente estudou, tá? Quem não estudou, quem não se dedicou, lamentavelmente vai ter que contar com a sorte, tá? Às vezes a sorte anda do nosso lado, pode acontecer alguns casos da pessoa ir bem sem não estudar, tá? Mas são casos raros. Agora, quem estudou, quem se dedicou, quem fez o seu melhor, vai pontuar aí nessa prova, tá? E também outra coisa que às vezes é complicado a gente aceitar isso, mas a gente atinge o nível que a gente buscou, tá? Se a gente se esforçou demais, o nosso nível vai ser maior, tá? Agora, se a gente não se esforçou muito, lamentavelmente, o nosso resultado não vai ser tão alto assim, tá? Vale lembrar que tem vários concursos aí no estado, diariamente está abrindo outros concursos. Se não for dessa vez, aí numa próxima vez tu vai conseguir, tá, pessoal? Na descrição aí tem cadernos aí de questões direcionados para o concurso de Taquara. Se tiver interesse, acessa lá. Aproveita, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, deixa um comentário aí nesse vídeo, tá? O teu comentário é bem importante para os próximos vídeos aí que eu estarei gravando. E tem um comentário aí que está me deixando um pouquinho preocupado. O pessoal disse que as questões ali de conhecimentos específicos do agente administrativo eram difíceis no sentido de cobrarem a literalidade da lei, tá, pessoal? Mas é o seguinte, quem está acostumado a fazer o concurso, essas bancas aqui do Rio Grande do Sul, Banca Legale, Banca La Salle, Objetiva Concurso, Fundatec, é assim, tá, pessoal? Elas cobram realmente a literalidade da lei, tá? Mas é o seguinte, tu lendo ali umas 3 vezes aí a legislação, quando tu for resolver a prova tu vai lembrar de alguma coisa e procura ali ir por eliminação, vai eliminando aquilo ali, tu vê que não tem muito sentido e é bem provável que vai sobrar 2 alternativas ali para escolher, tá? Torce aí para acertar, tá, pessoal? Não são provas difíceis, tá? Mas são provas que tu tem que ter atenção. Talvez ali no vídeo anterior eu acabei trazendo questões mais complexas, tá? Mas sempre vai ter algumas questões mais complexas e algumas questões mais fáceis, tá? E as questões fáceis tu também tem que tomar cuidado, porque às vezes tem 2 alternativas ali muito próximas para ser corretas, tá? E pode acontecer de tu marcar a incorreta achando que ela está certa. Então tem que prestar muita atenção também nas questões fáceis para não perder esse ponto, tá? Pessoal, procura aí fazer com calma a prova, com atenção, também com atenção na hora de anotar o gabarito para não marcar 2 questões na hora de tu transcrever a resposta. Certo, pessoal? Boa prova para você, sucesso, fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima.